Keep all your game, highs and lows, highs and lows, lows, lows. Agora vai começar. E aí? Vamos nos preparando aqui. Que eu vou já compartilhar aqui com uma galera. Quem puder, já vai compartilhando aí. Hoje eu convidei um amigo muito especial, um brother que a gente ganhou na caminhada. E eu tenho o prazer de receber ele hoje para conversar alguns assuntos, vamos dizer um quanto delicado, mas é um cara que tem muito a agregar, né? Esse cara vou deixar aí um pouco mais as pessoas entrar, eu já vou chamar ele daqui a pouco e vamos decolar. Ele já tá online, hein? Vou chamar ele aqui. Então vou fazer a apresentação para vocês. Convidei, chamei. E aí, Marcão? E aí? Como é que você tava? Não, tô bem. Gostei da trilha sonora, hein? Gostou, né? Oh, é nosso, né? É nosso, né? Você sabe, não podia ser diferente, né? Eu vou começar um pouquinho falando sobre esse meu brother, ele que é bacharel em Direito, olha teólogo, só. cristão calvinista, ó, e ativista É importante. da Real Causa Preta. Uau! Olha, Isso é importante. Já chegou com o pé na porta, hein? Parece até que é alguém importante, né, Marcão? Ah, não. Eu tive o prazer de conviver e eu, com certeza, é uma pessoa muito importante. É nada. Um dia eu chego no nível do Marco Aurélio aí. Ah, que bom. Tô deslumbrado com tanto apreço. Mas então, meu brother, fala um pouco de você aí pra galera que não te conhece, porque eu sou suspeito, né? Cara, eu nem gosto de falar de mim, não, porque eu sou só mais uma ovelha aí no rebanho. Inclusive, eu até vou aproveitar o seu espaço aqui, Marcão. Eu tenho um podcast onde eu posto algumas reflexões no Deezer, Spotify também, que tá O Subversor. Tá um pouco parado, mas eu prometo que eu vou voltar a alimentar mais aquele canal lá. E hoje a gente está aí pensando, discutindo, falando sobre assuntos mais delicados, tentando esclarecer, abrir a mente de pessoas e abrindo a nossa própria mente também, né? Porque ninguém anda sozinho. Então, estamos aí para dividir e compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, e sempre um prazer falar com você, mano. Demais. Obrigado. É sobre isso, né? Que você tem que compartilhar para poder expandir a mente, várias outras linhas de pensamentos e assim a mente que expandiu uma vez nunca volta para o tamanho original, né? Exatamente, exatamente. Isso que nos faz querer aprender cada dia mais, né? Não pode parar. Com certeza. Então, vamos agora para o tão dito tema. E aí, como você vê esse tema, o vitimismo no contexto religioso? Cara, é importante primeiro, antes de tudo, a gente estabelecer um ambiente,
primeiro, Ok. né? Porque quando a gente fala, quando põe só vitimismo, a gente começa a pensar logo nas causas das minorias, Uhum, já linka diretamente com alguns termos como mimimi, uhum, como coisas desse sentido, né? E longe disso, eu acho que é importante hoje, principalmente quando a gente fala de contexto religioso, a gente estabelecer que existem princípios. uhum. E alguns desses princípios são inegociáveis. Aí, ó, Marcelão já tá querendo fazer a barba igual você. Começou a resenha. Não, não. Você precisa Ignora esse tipo conhecer de esse gente. cara. Você Ignora precisa esse tipo conhecer de esse gente. cara. Esse cara é sempre assim. Ô Sempre assim. Marcelo, o Otávio mandou um abraço pra você, tá? Já Ah, tem a capivara dele aqui, ó. A capivara dele ah, tá aqui na mão já. você conhece, né? Esse tipo A de gente lá. capivara. Ali, Cotia pra lá. É Cotia pra lá, É, você sabe. não, já deixa ele avisado aí para ele ficar até o final, porque no final a gente vai fazer um apelo. Então, pro pessoal Vai que levar um tá longe razoadão, dos né? caminhos do Senhor. Esse daí é da mão mirrada, sabe? Ele tem a mão É, mirrada. só aquela mão É, assim, ó. só Aquela três mão dedinhos. assim. A Mas é qualidade. mesmo. A qualidade do público tá alta, hein? Tá Só alta. fera. Mas, Marcão, só trazendo de novo para o nosso ambiente, a gente, quando traz esse tipo de assunto para um ambiente religioso, a gente encontra muitos entraves, né, mano? Uhum. Porque quando a gente fala de um ambiente religioso hoje, ele vai contra, faz o Pix aí que solta o rolo inteiro. Solta a revelação. Quando a gente traz para o ambiente religioso, ele enfrenta muitos conflitos, né? Porque a palavra de Deus ela é conflitante, né, cara? Ela é conflitante com o nosso eu mesmo, né? Até porque o primeiro passo fala de morrer. Pô, você tem que morrer para o mundo para renascer em Cristo. Então, já começa morrendo. Você já tem que Uhum. largar alguma coisa, e a coisa mais importante que você tem que largar é a vida que você tinha. E entra num conflito muito grande com o que a gente vive hoje. Que a gente vive hoje numa sociedade que você pode tudo, e tudo te convém, Uhum. né? Que o importante é você ser feliz, o importante é você estar feliz, e aí entra num conflito das raízes do cristianismo, né? E depois até entrar em questões de prosperidade, questões igual o Marcelo falou aí, faz o Pix que eu faço a revelação, porque além de ser conflitante de dentro para fora, para quem olha de fora para dentro, né? Para as Uhum. pessoas do mundo, né? Você Uhum. pregar essas coisas para as pessoas do mundo, acaba sendo conflitante internamente mesmo. Porque, por exemplo, eu faço questão de dizer que eu sou calvinista, porque a imagem que as pessoas têm dos evangélicos são o quê? Edir Macedo, R.R. Soares, Uhum. que você vai chegar pedindo dinheiro, que você vai Uhum. chegar e as pessoas vão, que você vai passar a perna em alguém, que vai te exigir 10% do que você ganha. Então, essa é a imagem. Então, a gente está numa guerra não só externa, como interna também, né? Uhum. E aí a gente bate de frente com esse tal vitimismo, que as pessoas achando que podem tudo, e realmente a gente vive numa sociedade que pode tudo, mas aí vem uma religião, né, um segmento de pensamento, uma filosofia de Uhum. vida que diz que você tem que largar algumas coisas para seguir. E aí conflita, né? Aí a gente se acha vítima desse sistema que está imposto, né? Tipo, para eu acessar esse céu, eu preciso me enquadrar nessas regras? Como assim? Eu sou uma pessoa livre. Sim. Dentro desse contexto, será que não é uma questão de identidade, a pessoa saber realmente o propósito e quem ela é? Sim, sim, mas quem ela é dentro de uma validade social, digamos assim, dentro de um contexto. Eu sei quem eu sou, mas para que eu sou quem eu sou? Para que eu Propósito. sirvo? O propósito, exatamente. Eu preciso ser, eu não gosto dessa palavra, mas eu preciso ser útil
para algum propósito na minha vida. Mas Né? essa utilidade que você abordou aí, ela é válida, porque ou você é útil ou você é inútil. É o inútil. Não tem. A gente pode pensar naquela parábola da figueira. Uhum. Não deu fruto? Corta. Corta. Eu acho, assim, eu sou levado a pensar que nessa era, hoje é o seguinte, tá dando fruto? Ok. Não tá? Deixa aí, deixa ocupar espaço. Mas Exato. será que a utilidade dela vai ser queimar no fogo? Mas a pessoa fala assim, uau, não, deixa aí, tadinho. Tadinho dessa figueira. Ela deve estar com um problema de identidade. Ela deve ser uma translaranja. Entende? Não, Exato. E a gente esbarra também, Marco, quando você fala de identidade, eu não, assim, usando como exemplo, né? Eu não sei para que eu sirvo, então eu vou querer ser igual a fulano. uhum. Eu quero atingir os objetivos que fulano alcançou. E aí eu acabo perdendo a minha identidade, querendo viver o sonho de outra pessoa. E eu acabo não Então, vivendo o meu. isso eu acho que é muito perigoso, porque é o seguinte, você faz um esforço enorme para ter aquele modelo e fazer isso se tornar você. Uhum. E aí, quando você se torna, você não se encontra, porque você vê que Exato. você não se encaixa dentro daquele parâmetro. Nossa, Porque aquilo não é seu, aquele sonho não é seu, aquele propósito não é seu, é de outro. aí chega você fica vazio, porque dentro do contexto, dentro do seu propósito, dentro da sua identidade, você não se encontrou. Você encontrou o objetivo do outro e até, às vezes, concluiu o objetivo do outro. Faz sentido? Total, total. E isso que é a nossa sociedade do Instagram hoje, né? Uhum. Porque todo mundo vive bonitinho no Instagram, todo mundo posta foto viajando, todo mundo posta feliz e com dinheiro. Mas só que a vida real não é assim. Não Uhum. existe. Hoje nós temos quase 300 milhões de pessoas no Brasil, mas só um Neymar, né? Com Só certeza. uma Bruna Marquezine, só uma Anitta, são exceções. Uhum. A regra é acordar às 5 horas da manhã e trabalhar, estudar, para conseguir dar uma vida minimamente digna para sua família. O Uhum. Instagram, ele criou realidades que não existem. E quando você vive uma realidade online que não existe, e amanhã de manhã você tem que acordar cedo para pegar o ônibus, isso te causa uma frustração que pode gerar em até alguns níveis, alguns graus, níveis de depressão, Uhum. níveis de síndrome do pânico. Porque você fala, como fulano, você começa a se comparar com o Instagram. Você começa a se comparar com a vida que tem na internet. Sendo que Uhum. você sabe que a vida real não é aquilo. E aí você se culpa. Eu sou um lixo, eu não sirvo para nada, minha vida não tem propósito. E aí você se apega em outras coisas, como álcool, drogas, Ah, prostituição, sim. e daí vai. Nossa, realmente. Porque uma coisa que eu vejo, é tão conflitante essa questão são dois pontos que eu geralmente analiso. Você vai ser vítima daquilo que você quer ter e não consegue, aí por isso você fala assim, não, eu não consigo mesmo, mas não tenta, que é uma coisa. E outra, você nunca procura caminhos porque você acredita que não existe caminhos para acessar aquilo que você viu com outro. E por causa desse mundo fast food muito rápido, você acha que é um processo, igual dizem, é do dia para a noite. Mas tem Uhum. muitos casos de... Até esse pessoal da internet mesmo, que depois eles falam assim, o meu dia para a noite levou 10 anos.
o dia para a noite levou igual uma coisa que às vezes na verdade eu não abro muito, mas entrando nesse contexto eu vou abrir, é que teve muitas pessoas que falam assim, nossa, o Marco mudou de país do dia para a noite, mas esse dia para a noite demorou 2 anos de planejamento, de abrir mão de algumas coisas. Você tem que abrir mão de coisas e ambientes. E eu entendi que tem diferença de ter e ser. Total. Você às vezes quer ter muitas coisas, mas o que você é? O que você justifica aquilo que você tem? Porque... Hoje a gente quer ter sem fazer nada, né? Sem abrir mão de nada. Exatamente. Eu vou dar um pause aqui e pedir para a galera aí que quiser dar uma contribuída, fazer um comentário. Dar uma saudação. Exatamente. Seguir lá o nosso amigo Moisés. Qual é o seu arroba? Moisés QB. Arroba Moisés QB. Se quiser fazer comentários, perguntas aí, já vamos interagindo aí. Manda pelo menos um emoticon aí. Falar igual um amigo meu. Mostra que você não tem o dedo mirrado. Esse daí que se manifestou tem um dedo mirrado. Não? Vamos orar por ele. Manda pelo menos um aviãozinho aí, um foguetinho aí, ô Marcelo. Você faz o Zéu aí pra mim. Então, agora, o meu brother, a Regina, minha esposa, minha linda. Tem que estar aí, né? Sempre tá comigo e curtindo aí. Então, eu vejo essa questão de ter e ser um processo de construção. Igual quando você dá um passo para analisar, estruturar, sabe? Estruturar as táticas para você alcançar seu objetivo e seguir ali, sem distrações. Enquanto todo mundo vai para um lado ou para o outro, você continua. Sempre vai ter alguma distração, mas isso é o comprometimento que você tem com você. E com certeza lá na frente, você vai ter resultados que as pessoas não vão entender, né? Exato. Mas aí depois, igual eu estava falando anteriormente, a pessoa não conseguiu o que você conseguiu e se faz de vítima. E fica se justificando dentro da mente. É porque ele teve sorte. Não. É porque é para ele, não é para mim. Foi do dia para a noite. Exatamente. Realmente tem coisa que é para você que não é para mim. Às vezes o que é para mim é muito superior ao que tem para um para o outro. Mas cada um tem que correr atrás do seu objetivo e sua identidade. Aí você pegou numa ferida grande, hein? Você pegou numa ferida grande. Porque aí eu já entro em conflito com coaches de autoajuda, digamos assim, de endinheiramento fácil, com igrejas que falam que se você der o dízimo certinho, você vai ser rico. Se você for ofertante fiel, Deus vai te prosperar. Porque isso conflita com a própria palavra de Deus. A parábola dos talentos, que para mim é o que deveria balizar a fé de todo cristão, de todo protestante principalmente, a parábola dos talentos, o Senhor dá, para um ele dá 1 moeda, para outro ele dá 2 moedas, para outro ele dá 5 moedas. Isso significa que, às vezes, para o Marco, Deus vai dar 5 moedas, vai dar 5 talentos para ele. Para o Moisés ele vai dar 1, mas ele só pede uma coisa, que você multiplique esses talentos, não importa a forma. Porque o que multiplicou 3 e o que multiplicou 5, eles ganharam a mesma recompensa. Mas o que guardou aquele dinheiro com medo do Senhor, ele foi apartado para longe de mim. Porque o que Deus quer de nós, não, já entrando, já pregando, né? Aí o costume, né? Mas já entrando na fala cristã, Deus não quer que a gente seja
pobre o resto da vida, sabe? Mas também ele não dá para todo mundo ser chefe. Não dá para todo mundo ser milionário. E às vezes o propósito de Deus com você não é na área financeira. Sua área financeira tá fora do propósito. Às vezes o propósito de Deus na sua vida é você fazer uma ação social, é você cantar, é você entregar o seu melhor no instrumento que você sabe tocar. Nós somos músicos. Então a gente precisa entender, ou precisa encontrar. Nietzsche tinha uma frase muito, muito interessante, que era: demore o tempo que for para saber o que você quer para a vida, o que você nasceu para ser. Mas quando você encontrar isso, não largue ante nenhum pretexto. Tem gente que demora 50 anos para saber o que ele realmente nasceu para fazer. A gente tem exemplos, você que estuda mercado financeiro, essas coisas, sabe muito bem. O dono do KFC, ele lançou a receita da avó dele com 60 anos, pô. Uncle Ben do feijão foi lançar o feijão enlatado dele depois de 60. Então a gente não sabe quando que a gente vai encontrar o verdadeiro sentido para as nossas funções, né? E aí a gente fica tentando viver a vida dos outros, sendo que esse tempo que a gente está tentando viver a vida dos outros, a gente poderia gastar esse tempo procurando aquilo que realmente a gente deveria ser, né? Eu também vejo por esse ponto, que acontece? Existe essa modalidade de coach que é voltada mais para a questão do resultado. Na verdade, é como se fosse um gatilho mental que eles usam para atração. Hoje, todo mundo... você vai mexer, na verdade, nos pilares, né? Que é a realização pessoal, o estima, a sociabilidade da pessoa e a segurança. Que você mexendo nesses quatro pilares, você vai a fundo, você vai querer que a pessoa vai ser mexida para ir descobrir como vai fazer, porque as pessoas geralmente estão com necessidade de pagar a conta ou conquistar alguma coisa, que é a segurança e que é a realização pessoal. E aí, com certeza, com o advento do celular, da tecnologia, você pode mostrar uma coisa que era muito inacessível. Pessoas não tinham acesso na mente. Eu lembro que eu com 15, 10 anos mais ou menos, eu fui ver um StarTAC, aquele celular. Entrega a idade, hein? StarTAC entrega a idade. Você tá pintando essa barba aí. Então, eu achava aquilo o máximo, porque eu sou da época ainda do bip. Muita gente, o pessoal vai falar assim, não, aí é a antiguidade mesmo. Então, eu acompanhei, de uma certa forma, essa evolução. E aí eu fui falando assim, mas como eu vou ter acesso a isso? Né? Porque não era uma realidade. Com 15 anos, mais ou menos, a gente não tinha essa possibilidade de falar com alguém do outro lado do mundo usando um aparelho celular, como nós estamos fazendo, né? Igual meu filho hoje, ele não sabe o que é ter um mundo sem o celular e sem a televisão. Pergunta para ele o que é um fax. Não, vou mais além. O que é um toca-fita? Nossa, saber. Uma fita cassete. Rebobinar com a caneta Bic. Canetinha. Então, e aí quando você atinge diretamente nas emoções da pessoa, seja o medo de não ter, ou a falta de alguma coisa, enfim, que seja material ou emocional, porque geralmente as pessoas querem o que você tem, não propriamente o financeiro. Pode ser o seu estilo de vida, o seu... freestyle, não. Lifestyle. É isso mesmo, porque é um estilo de vida. Nosso estilo de vida é um estilo de vida cristão. Que, na verdade, hoje eu ouvi uma coisa muito forte.
As pessoas falam até hoje é o jejum de Daniel, né? Mas, na verdade, era um estilo de vida que ele tinha, né? De se alimentar bem, que é coisa que hoje, se você for ver, nós somos levados a ter uma alimentação rápida, não pensada simplesmente pelo prazer. Hoje é tudo muito rápido, Marcão. Hoje é tudo muito rápido. Se você quer informação, você tem informação na palma da mão. Se você quer comida, você pede o iFood. E a mesma coisa você vai levar isso para dentro da igreja. Se você quer um milagre, você tem que dar oferta. Exatamente. É uma condicionante de ação e reação. Coloca todo mundo em reatividade. Hoje você pode ver qual é o boom. Hoje é inteligência emocional, porque realmente sem ela você não consegue fazer nada, porque sem inteligência emocional você não gere direito suas finanças, você não gere direito o seu tempo, você não gere direito sua espiritualidade, que é um dos pilares mais primordiais da sua vida, entendeu? Então os coaches pegam justamente o quê? Todo mundo está desequilibrado emocionalmente, entendeu? Aquilo que você está faltando, eu te vendo. E tudo bem. O problema é que as pessoas não estão querendo assumir o piloto da sua vida. Não que tirando Jesus, Deus, para o banco do carona, não. Mas assumir o controle de responsabilidade espiritual, emocional. Ô Marco, mas o próprio Deus coloca em nós uma responsabilidade sobre as nossas ações, né? Vou repetir, a parábola dos talentos, o Senhor coloca para você uma moeda, para outro 3 moedas, para outro 5 moedas e fala, multiplica. Ele só fala isso, multiplica. Ele não fala onde você deve multiplicar. Ele não fala como você deve multiplicar. Ele só fala, multiplica. Então, Deus não vai fazer tudo por nós. E a gente começa a terceirizar essas culpas que são nossas. Como a Ana falou aí no chat, as nossas escolhas, o estilo de vida é uma escolha nossa. Mas cabe a nós escolher, eu vou viver a vida do Marco, eu vou viver a vida do Neymar, ou eu vou viver a minha vida real? Eu vou viver aquilo que Deus quer para mim, porque eu acredito que Deus tem planos para cada um, planos já traçados. Deus tinha um plano, a gente pode dar um exemplo aqui clássico, que é o exemplo de Sansão. Por exemplo, 2 personagens na Bíblia apenas, um anjo apareceu para suas mães e disseram, seu filho vai ser um governador, vai ser um rei. Primeiro foi a mãe de Sansão e depois Maria, que dispensa apresentações. Mas Sansão teve uma escolha no meio do caminho. Era para ser Sansão o libertador do povo de Deus. E não foi por uma escolha dele. Por quê? Todo mundo, Marco, a gente se perde também, às vezes, achando criando super-heróis. Tá? A gente cria super-heróis. O pastor que faz a revelação é um super-herói. Eu vou atrás dele para ver se ele tem alguma coisa para mim. Aquele outro pastor ali ora para prosperidade, então vai aparecer o dinheiro na minha conta, vai multiplicar o dinheiro da minha conta. E não, mas porque todo mundo tem uma falha no meio do caminho. O único que não falhou foi o próprio Cristo. Mas Moisés matou um cara, Davi foi um prostituto, matou um cara para ficar com a mulher dele, Sansão, que era um escolhido de Deus desde o ventre da mãe dele, ele tinha 2 opções. Você pode ser o libertador do povo ou pode cair nas astutas ciladas do inimigo, né? Porque o Sansão tinha um defeito, uma queda, que era por mulher, obviamente, e ele acabou se entregando a esse pecado em detrimento daquilo que Deus tinha para a vida dele. No entanto, as promessas de Deus, elas nunca perdem o seu valor. Tanto que a última ação de vida de Sansão, primeiro tem um versículo na história de Sansão que para mim é o versículo mais triste de toda a Bíblia, que é quando Dalila, depois de diversas intenções com ele para descobrir o segredo dele, até que ele se abre e fala que é cortar as tranças dele, cortar o cabelo dele, que ele perderia a força.
E aí, quando os soldados cortam o cabelo dele, e ele acorda, para ele ainda estava cheião, e ele ia entrar com tudo e ia derrubar os caras mais uma vez. Eita, peraí, que entrou uma ligação aqui. Ô, Glória. É o Marcelo tentando derrubar. Com certeza, É o Marcelo. Misericórdia. É o inimigo. Mas tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Beleza. Galera, só dá... voltou. Voltou. E aí, Sansão, o versículo mais triste da Bíblia para mim, é quando ele se levanta e ele vai derrubar os caras, e o versículo é só isso. E percebeu que o Espírito Santo já não habitava mais nele. Ou seja, ele ia indo confiando na força, confiando que o Espírito estava com ele, confiando nas próprias forças. Até que chegou o momento que ele percebeu que o Espírito Santo já não habitava mais ele, porque o Espírito vai saindo aos poucos. No entanto, Deus nunca volta atrás na sua palavra. E Sansão passou por todo aquele cárcere, virou chacota, teve os olhos furados, foi para a cadeia. Mas a última ação dele, o último versículo da história de Sansão é: e no último dia fez Sansão mais do que em toda a sua vida. Então a gente tem o poder de escolha do caminho, tá? Eu entro em discussões aqui em casa, inclusive, porque eu não acredito que exista livre-arbítrio. E sim, tudo está diretamente ligado nos planos de Deus e na onisciência de Deus. No entanto, em alguns pontos a gente tem um poder de escolha o caminho A, o caminho B. Mesmo que Deus saiba qual caminho a gente vai escolher. Mas no final das contas, as promessas de Deus vão ser cumpridas. Mesmo que seja um caminho de dor. Aí cabe a nós escolher o estilo de vida que nós teremos. Seguiremos aquilo que Deus tem para nós? Ou seguiremos uma vida relapsa, confiando na nossa força, até que o Espírito se ausente de nós, que nós começamos a ter as dores da ausência do Espírito em nós, e aí que tenhamos que passar por um vale, como o Sansão passou, para no final da vida a gente ter um fim de uma luz e um arrependimento final lá na frente. O que a gente vai escolher, né? Olha só, é muito interessante esse ponto, que eu fui analisando muito essa questão de... Eu filho de pastor, sobrinho de pastor, eu entrava sempre nessa parada aí. Meu, se os planos de Deus é melhor que o meu, então eu não vou fazer nenhum tipo de plano. Eu só vou deixar fluir. Exato. Mas aí chegou uma coisa que eu comecei a entender, porque meu pai, dentro do contexto que ele aprendeu, e aí ele passou, e assim vai. É o seguinte, você indo para a igreja, dentro da sua comunidade, né? E aí dentro daquela comunidade, aí você vai ser guiado por Deus e vai abrir uma porta, alguém vai te ligar, o telefone vai tocar e o plano de Deus vai ser concretizado. E aí foi onde que eu fui buscar um pouquinho mais, e aí eu entendi uma coisa. Minha princesa tá comentando aí na live, hein, Marcão? Aí, assim, ó, é só glória, irmã. Rainha do meu lar e do meu coração. Mano, que um abraço. Deus abençoe, meu querido. Ana, um abraço também. Olha só. Diga aí, Marcão, desculpa. Não, tranquilo. A comunidade é um relacionamento coletivo, onde que você precisa ir na comunidade, interagir com os irmãos e tudo mais. Mas só que relacionamento é individual. É uma coisa que você tem que ir ali, ó, todos os dias, se relacionando com Deus, e aí ele vai direcionar os seus passos. Mas se você não tem relacionamento, realmente, você não vai encontrar a direção. Por isso que tem muitas pessoas perdidas, porque está sempre procurando, desde dos primórdios, sempre tem que ter um interlocutor a Deus. Mas nós entendemos que depois que o sacrifício foi feito, o véu foi rasgado. E aí nós temos
contato direto com o pai. Mas só que o ser humano, igual nós estávamos conversando, ele não quer tomar decisões. Ele não quer, ele quer estar sempre na posição da vítima, né? É como se desse errado alguma coisa, ele tenha quem culpar. Nunca vai ser Exato. Exato. Ô, Marco, aí esse é um ponto sensacional. Porque, olha, anotem essa frase aí. Decisões difíceis custam caro. Não tomá-las custa tudo. Então, nós precisamos tomar decisões. Precisamos estar posicionados. E quando a gente entra nesse ponto de achar algum culpado, é a nossa natureza da nossa geração hoje. Natureza da nossa geração. Eu vou orar para Deus preparar para mim um casamento. Aí você conhece alguém na igreja lá, etc., dá errado. Quem você vai culpar? Mas esse não era o homem que Deus me deu? Não era a mulher que Deus me deu? Você não assume culpa de nada? Pô, você é responsável assim, pela sua vida. Aí Deus fala assim, por favor, me traz o seu processo de seleção. Não, eu só pedi para passar no RH e assinei. Exatamente. E a gente entra, já entrando no tema que a gente colocou, que a gente até tá divagando sobre outras coisas, tá rodeando, a gente entra justamente no ponto que eu preciso culpar alguém porque eu sou vítima ou eu sou resultado de uma ação de terceiros. Exatamente. Mas eu não sou, porque, por exemplo, hoje a gente, isso é muito forte que eu vou falar, porque até cria algumas polêmicas aí, alguns pensamentos conflitantes. Mas hoje a gente trata o ambiente religioso, a gente está prostituindo a igreja. A gente está prostituindo o Deus que a gente serve. Porque a gente só vai buscar ele quando a gente precisa de alguma coisa. A gente não tem, igual você falou, o nosso relacionamento. A gente só vai buscar a ele quando precisa de algo. As coisas deram errado, eu vou buscar ele aqui no fim de semana, no domingo, para ver se ele faz um milagre para mim, para ver se ele me entrega o que eu estou querendo. Vou fazer uma oferta de sacrifício, vou colocar meu dízimo em dia para ver se Deus vai fazer um milagre aqui na minha vida. Eu estou prostituindo a minha relação com ele. Eu só vou buscá-lo quando eu preciso de cumprir algum prazer para mim, para alguma necessidade minha, sendo que a nossa relação com ele é uma relação familiar. Não é a relação de eu peço e ele dá. É uma relação de eu agradeço a ele pelo que eu tenho. E se ele ver graça em mim, ele me concede mais do que aquilo que eu mereço. Porque só estar aqui vivo hoje, só de estar respirando, já é reflexo da divina graça dele, porque nós não merecíamos nem ao menos estar aqui hoje. E você só desenvolve isso com intimidade, né? Porque intimidade traz você a se conectar diretamente. Porque as coisas de intimidade com Deus, até onde que... Uma vítima nunca vai ter intimidade. Você já parou para pensar? Nunca. Exatamente, é verdade. Nunca vai ter. Porque, primeiro, quando ela é vítima, ela está sujeita a todas as situações. Ela nunca vai saber as intenções do outro. Ou não vai acreditar também, né? Um ponto, Daniel Baldray aí, ó, desde o Éden começou a terceirização. Muito bom aí, ó. Exato. Foi a serpente, não foi eu. Foi a mulher. Foi a mulher que me deu. Ele estava aqui comigo ontem na live, contribuiu muito. Obrigadão e obrigado por estar aqui com a gente de novo. Mas, então, voltando ao ponto. Quando você é vítima, sempre você vai estar ali, ó, né? Tem um ponto aqui que eu separei para uma tirinha. O vitimismo é como se fosse uma doença que nos acomete
em alguns momentos da nossa vida. E o mais curioso é que ela não é provocada por nada e ninguém, além de nós mesmos. Isso é muito... Eu sou levado assim, ó, na hora que eu leio esse trecho, vou levado lá assim, ó, pra gente, aquele texto que fala de mudança de mente. Transformar suas mentes pela revelação do Espírito, alguma coisa assim. Isso. Que fala sobre metanoia. Porque quando você muda o seu modo de pensar, o ambiente, né? Porque você também tem que ter coragem de mudar o ambiente. Nossa, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque no ambiente que você está ali confortável, você pode estar sendo explorado, você pode estar sendo abusado, mas só que pelo menos eu sei onde que eu tô. Eu não a vítima, geralmente, vou abrir, vamos dizer, a polêmica aqui. Muitas vezes, solta aí. A pessoa está em um relacionamento abusivo que não se conjectura somente no relacionamento de homem e mulher, mas às vezes de amizade, às vezes de pai e mãe, enfim, diversas relações de abuso. E a pessoa continua, só porque acredita que aquele ambiente é confortável. Ele não quer sair daquela conexão com aquela pessoa. Ou não enxerga outras opções de relação, né? De relacionamento. Não se permite sair, né? Não se permite sair daquele ciclo. Eu para fazer as maiores mudanças que eu tive na minha vida foi através de sair de ambientes. Eu tive que ter muita coragem de sair de ambientes. Marco, posso te fazer uma pergunta? Faz. Quantas pessoas você ainda mantém contato dos seus amigos do ensino médio? Ensino médio? Demorou tanto para pensar porque não tem. Exatamente. Os ciclos vão girando. E quanto mais você vai alcançando objetivos, infelizmente, se ninguém te acompanhar, cara, eles vão ficar para trás. Se ninguém vier junto na mesma pegada, vai ficar para trás. E assim, sinto muito, né? Tenho o maior carinho por quem ficou para trás. Mas eu não posso parar a minha vida por conta de terceiros. Aí que eu fico muito, assim, mano, no nível hard com isso. Sabe por quê? Porque na Bíblia é bem claro, o pai não pagará pelo filho. O filho não pagará pelo pai. Começa não. Já era. É porque eu fico no nível hard, porque às vezes eu vejo muitas pessoas, o cara conseguiu e nem vê o pessoal da onde que ele saiu. Opa, peraí. Não é porque ele saiu de lá que ele tem que voltar para puxar todo mundo. Cada um está numa corrida. E cada um tem o seu exercício físico, sua, como que fala? Resistência física. Cada um tem sua resistência física. Às vezes eu vou ter que treinar um pouco mais para chegar no exercício físico, não. No porte físico, eu tô fazendo uma salada com as palavras. Tá misturando o inglês, né? Dá esse migué. Tá misturando o inglês. Pô, não, dois idiomas. Sai do repertório. E aí é uma coisa que eu tenho que fazer. Renovar meu repertório. Enfim, então, um corredor de meia maratona nunca vai correr uma maratona inteira. E tudo bem. Cada um está no seu processo. Agora, aquele que corre só meia maratona vai ficar falando daquele que corre uma maratona inteira? Esse o problema. Volto na parábola dos talentos. Para o cara da meia maratona, Deus deu meia maratona para ele correr. Para o cara da maratona inteira, Deus deu a maratona inteira para ele correr. Cada um tem que correr a sua. Se o da meia maratona correr só 100 metros, ele não alcançou o objetivo dele.
Agora, se o da maratona inteira, que são 42 quilômetros, se correr só 20 quilômetros, ele também não concluiu o objetivo dele. Mas só que ele correu mais do que o da meia maratona. Nossa, e você falando isso, traz eu para aquela parábola de que dos trabalhadores. Que Sim. no primeira hora do dia, ó, vou tratar com você. X para você trabalhar o dia inteiro. Aí chega meio-dia, ó, para você trabalhar o restante do dia, X. E tudo é de acordo com o que foi combinado com você e que você estava disposto a fazer, cara. Não adianta. Você às vezes olha para o outro que fez um pouco menos e ganhou menos que igual a você, mas você tem que ver a qualidade do trabalho também. Uhum. Que é isso está escondido dentro dessa parábola. Às vezes, o trabalho que você faz num dia inteiro, tem cara que faz em meio-dia. E o trabalho que você faz em meio-dia, o cara faz em 3 horas. Isso aqui na América é muito comum. E o cara cobra 3 vezes mais do que você. Exatamente. Porque ele vai fazer em 3 horas. Ele é capaz de fazer em 3 horas. Mas isso é segundo a sua capacidade, igual a parábola do talento. Tudo é dado de acordo com a sua capacidade. Entende? Uhum. Mas se você não conhecer a sua capacidade, você sempre vai olhar o outro como superior a você. E, na verdade, Deus... A cruz... Nossa, essa frase ficou muito pesado para mim. A cruz nivela todos nós. A cruz nivela todos nós. Não é quem é mais rico, quem é mais pobre. O sacrifício foi feito para todos. Só que alguns acessa os códigos, acessa vamos dizer assim, a prosperidade, a intimidade. Na verdade, cara, que eu vejo, você vai ter aquilo de Deus que você buscar. Uhum. Não adianta. A pessoa tá... Mas só que, a partir do momento que você pega, entende quem é você, e busca em Deus a intimidade, as demais coisas, essas outras coisas vão sendo acrescentadas. Porque se você for ver, o que mais também está no hype hoje é o quê? Espiritualidade. O cara, eu vou falar para você, eu já compartilhei com você um momento atrás. Eu estava passando por um momento da minha vida que eu falei, cara, eu preciso do sifão. Eu preciso do George Washington. Todo mundo quer. Das verdinhas. Todo mundo precisa. Aí chegou até um momento que eu falei, vou atrás disso. E aí eu fui pego porque eu precisava, para eu conquistar isso, é só consequência de pequenas atitudes que eu vou ter que tomar. E quais são essas? Quais são essas atitudes? Primeiro, espiritualidade, saúde, mental, emocional e corpo, e as demais coisas. E ter coragem de saber quem eu sou e o que eu estou disposto a sacrificar. Exato. E aí, uma coisa, entrando nesse ponto que você citou, eu vi um vídeo esses dias muito, muito, muito interessante. Por exemplo, se eu peço para Deus paciência, você acha que ele vai me dar paciência ou você acha que ele vai me dar uma situação para eu exercitar aquela paciência? Com certeza. Então, Deus não dá dinheiro para ninguém, cara. Esquece isso. Você vai pedir dinheiro igual essas igrejas aí que estão vendendo milagre, dando dinheiro, teoricamente. Deus não dá dinheiro para ninguém. O que ele te dá é saúde e oportunidades para você trabalhar e conquistar aquilo que é digno do seu trabalho. Você vai trabalhar para conquistar aquilo, certo? Deus não vai te dar nada, ele não vai encher sua conta do dia para a noite, num estalar de dedos. Ele vai te dar oportunidades para você trabalhar, demonstrar o seu potencial, porque ele mesmo diz que todo cidadão é digno do seu salário, não é? Todo servo é digno do seu salário. É a mesma coisa de eu pedir para Deus um shape
trabalhado sem... Exatamente. Vai na academia não, crente. Não exercita não. A oração dos bíceps. Oh, Deus. Não funciona. Todo o universo é feito de ação e reação. Não tem como. Exato. Não tem como. Toda ação tem uma reação. Só que você tem que abrir os olhos e a mente justamente para você não cair na vitimização do que o outro consegue, a vida do outro é perfeita, que não sei o quê. Não, primeiro, você não tem que olhar para ninguém. Primeiro que o alvo, a gente sabe qual é. Primeiro de tudo. Aí depois que você olhou para o alvo, você tem que... Fã-clube tá aparecendo aí, Marca, mas essa não conta. Só não conta, marmelada. Mo, vai deixar mesmo? Você não vai falar nada de mim? Como eu fico? Cadê a Regina aí para comentar também? Deve estar com a minha princesa. A princesa da casa aqui, a Angelina agora. Mas, cara, é uma coisa louca. Depois que eu tive que trocar, voltando na questão de como que é importante ambiências, né? Você pode ter... ela chegou, hein? Ah lá, chegou. Chegou pesada. Mas, olha só, a ambiência é muito mais forte do que os seus valores desde a infância. Se você viver num ambiente onde que todo mundo é escasso, né? De escassez, onde que todo mundo é vítima, sempre tem aquela questão de uma causa, entendeu? Sempre tem uma causa, mas só que você tem que analisar a causa. Você não tem que ser levado pela manada, porque você tem que ter inteligência até que ponto aquilo ali tem coerência, porque toda causa é nobre. Não acredito que nenhuma causa não tenha a sua peculiaridade, sua particularidade. Exatamente, particularidade. E nessa particularidade eu respeito muito. Mas quando chega um ponto que já vai de encontro com os meus princípios, eu não quebro princípios, meu. Aí tá, aí entra no nosso ponto principal. A gente demorou 1 hora para entrar no nosso ponto principal. Porque quando a gente fala do princípio cristão, o princípio cristão está posto, tá? As raízes estão postas. Elas não se alteram, são cláusulas pétreas. Elas não se alteram. A partir do momento que eu chego em um ponto ou em um grau de conhecimento, digamos, eu nunca indico um novo convertido fazer psicologia, por exemplo. Nunca indico. Nunca. Jamais faça, porque você vai desviar. Porque é tão fascinante a mente humana, tão fascinante que ela é capaz de pensar e filosofar sobre comportamento, que a gente acaba pendendo a desacreditar que Deus existe realmente. Mas quando a gente chega num ponto que aquilo que estão me ensinando, ou aquele ambiente que eu estou inserido, começa a dizer coisas ou pregar princípios que vão contra aquela cláusula pétrea que há na minha espiritualidade, aí eu não entro mais. Aí eu não quero participar mais. Mas o problema nosso hoje é que essas pessoas que têm valores e princípios difusos aos valores judaico-cristãos, aos valores ocidentais que nós temos, elas querem impor a nós, judaico-cristãos, a nós, protestantes, a nossas cláusulas pétreas. Eles querem readequar as nossas cláusulas para o bem-estar deles, ignorando que nós já vivemos em um estado de bem-estar
há séculos o nosso estado de bem-estar espiritual. Então, em nada, em nada me conflita. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, tá? Em nada me conflita conviver, ter amizades e me relacionar com homossexuais, com pessoas que têm outra opção sexual. Ter amigos, ter colegas de trabalho, conviver com essas pessoas não me conflita em nenhum momento. Mesmo que a Bíblia diz que aquela ação daquela pessoa seja um pecado. Então, isso não é conflitante para mim, porque eu sei o céu que eu vou. Se aquela pessoa não acredita no céu que eu vou, tudo bem, vamos conviver normalmente, certo? Agora, eu acho conflitante alguns militantes dessas causas quererem que a igreja se adapte a essas questões, que são importantes, são muito importantes. Apoio a causa. No entanto, a gente tem que respeitar as individualidades. Assim como as minorias têm as suas causas e as suas individualidades, os cristãos, os protestantes, também têm suas causas e suas individualidades. Eu sei que por muitos anos a igreja tradicional, a igreja evangélica, invadiu muito o espaço dessas pessoas. Eu sei que por muitos anos ocorreu isso. Mas não seria um pouco de assim, a igreja, dentro do seu ambiente de culto, ela tem a liberdade de expressão. Justo. Então, eu não estou invadindo o espaço dessas pessoas. Na verdade, se você quer se adequar ao meu, vamos dizer assim, meu grupo, então você lê os parâmetros que você tem que seguir, como assim, em qualquer momento, qualquer lugar, tem que seguir, qualquer lugar. E aí você adapta. Quando a pessoa quer, para entrar nesse lugar, seja que eles falam assim, me aceite do jeito que eu sou, beleza, do jeito que você tá, você é, mas para continuar aqui, você não pode participar da assembleia. Exatamente, participar da organização, porque então conflita os princípios. Você já vai quebrando um dos princípios fundamentais, e aí você quer reduzir o seu comportamento a toda uma estrutura. Aí eu acho que é o problemático. Você pode participar dos cultos, do ambiente de culto, mas você não pode participar da organização, porque é como se você, vou usar um termo bem chulo, era como se você fosse um cavalo de Troia dentro do sistema para corromper. Exato, vai contra, assim, tem um regulamento interno. Por exemplo, vou dar um exemplo bem baixo, tá? Eu já vi juízes tirando advogados de audiência por estarem sem gravata e mandar buscar uma gravata em qualquer lugar porque ele não aceitava no fórum, na vara, ali que estava sendo julgado aquele caso, um advogado se apresentar fora do que se espera de um advogado de respeito. As vestes legais, né? Ali as vestes forenses, né? As vestes forenses. Então, mandou procurar uma gravata. Agora, se eu sou do sindicato dos anti-gravata, eu vou exigir que o tribunal me aceite sem gravata? Assim, até que ponto, dentro da sala de audiência, eu tenho que impor a minha liberdade dentro de uma sala de audiência, porque as pessoas acham, olha eu vou ser um pouco mais polêmico agora, Marcão, porque as pessoas acham que a igreja é um ambiente democrático. Agora a igreja nunca foi um ambiente democrático, porque ali é um ambiente de servos, é todo mundo ali escravo de um senhor, servos de orelhas furadas, que eles são livres, mas escolheram servir um senhor. Então tem regras. Não, eu quero agora, se é para polemizar, vamos lá.
E no céu, como que é? No céu tem um Senhor que ele dita as ordens e você segue. Se você quiser seguir, você entra. Se você não quiser seguir, você está fora. Então por que na igreja tem que ser diferente? Pois é. É fruto dessa nossa sociedade libertinosa, digamos assim, como a gente comentou no WhatsApp. É fruto dessa sociedade que eu posso tudo e eu posso ser quem eu quiser. Sabe, os coaches falam isso, programação neurolinguística. Se eu chego de manhã, todo dia no espelho e falo, você é bonito, você é bonito, você é bonito, você é bonito, eu me torno uma pessoa bonita, mesmo não sendo. Olha que loucura. Eu não consigo mudar a realidade, mas eu consigo programar o meu cérebro para aceitar aquela realidade, mas aquela vai ser uma realidade para mim. A gente volta naquele ponto que eu vivo o que é do Instagram no Instagram, mas só que amanhã de manhã eu tenho que pegar um ônibus. E o Neymar não vai pegar um ônibus amanhã de manhã por mim. Então eu tenho que viver a minha vida. Tá, mas eu posso me... Vamos lá. Eu posso me ver de uma forma, me enxergar de uma forma, mas no caso eu tenho que fazer alguma coisa para chegar naquela forma que eu me vejo, ou não? O que vale para mim é só o que eu acho. Na minha mente, você não tem que trazer para o mundo físico. Então, deveria, mas só que ninguém avisa isso. Ninguém avisa. Só fala que se você vende, pensar, né? Você já senão não vende. É igual repito, né? Esses coaches que falam que você vai ser aquilo que você quiser, porque você pode ser tudo aquilo que você quiser. Não. Imagina se todo mundo, por exemplo, 7 hábitos de um milionário. Se você cumprir aqueles 7 hábitos do milionário, você vai se tornar um milionário? Não. Não, porque dentro daqueles... Primeiro que tem uma coisa muito intrínseca nisso. O que é ser rico para um, não é rico para outro. Não dá para você balizar. Ter muito dinheiro não quer dizer que você é próspero. Ok? Exato. É um estado. Primeiro, felicidade também, o pessoal fala assim, não, é um sentimento. Não, é um estado de emoção. Entende? Então você pode, agora mesmo a gente pode começar a conversar. Eu já vou abrir aqui, porque eu estudo comportamento. Então, a gente tem que estudar as emoções. Então, é bem amplo. Inclusive, eu fiz... como que é? Coach também, eu fiz coach, mas é aquela coisa, você tem que estudar tudo. Igual você que é advogado, você tem que ler muitas literaturas. Inclusive, eu fiquei chocado com aquela literatura que você pediu para mim, o Maquiavel. Maquiavel, sensacional. Cabeceira. Mas vamos falar, se você lê sem uma estrutura mental qualificada, você desvia. Dá pane no sistema. Você vai querer fazer maldade com todo mundo. Mas aí o que acontece? Exato. Você tem que entender, primeiro, quem é você, sua identidade. Sua identidade é em Cristo. Porque não é só, eu sou lindo, maravilhoso e não sei o quê. Não. Primeiro, minha identidade é em Cristo, a minha identidade na minha comunidade e minha família, Deus, família, minha sociedade ali, no meu círculo, exatamente. Quem eu sou, de quem eu estou rodeado, porque você é reflexo das 5 pessoas Exato. Que você anda junto, né? E meu propósito também, né? Porque você tem que saber para onde você vai, né? Porque você tem que ter uma motivação de vida para onde você vai desenrolar. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Dentro daquele contexto que você estava falando sobre a igreja e tal, será que nesse contexto eu diminuo Deus ao meu gosto? Eu tenho um Deus gourmet? Hoje em dia você tem. Hoje em dia você tem para todos os gostos. Se você que não se identificar com a igreja X, porque perde muito dinheiro, você vai para a igreja Y, que é da outra esquina, que não perde.
você não quer participar de uma igreja que é inclusiva, você vai para outra igreja ali da outra esquina que é inclusiva. Mas aí a gente entra num paradoxo, porque como em dentro dessa gama enorme de possibilidades de Deus, qual que é o correto? Qual que é aquele que realmente é o verdadeiro? Não existe um Deus para cada um. Ele se manifesta de formas diferentes para cada um. Sim, se manifesta de formas diferentes. Mas ele é único. Então, não adianta a gente procurar um Deus que se adeque à nossa vaidade. Uhum. A gente tem que adequar nosso comportamento a ele. Por isso que o primeiro passo para aceitá-lo é morrer para o velho homem e reviver nele. Porque a gente revivendo nele, a gente nasce dele e para ele. Antes, a gente vivia para nós e por nós, com a nossa força. Eu vivia para mim. Agora que eu aceitei ele, eu vou matar esse cara que vivia para mim, para viver para ele, unicamente para ele, servindo a ele. Não ele que vai me servir. Eu não vou na igreja para que ele me sirva algo. Eu vou para a igreja para entregar aquilo que eu tenho. E ele, se encontrar graça em mim, me entrega algo que eu não mereço. Mas o meu papel é ir lá e entregar, porque o servo sou eu para ele, não ele para mim. Por isso que eu entro em conflito com esses vitimismos gospel que estão em alta hoje, porque eu sou sua casinha favorita. Negativo, negativo. Eu sou templo e morada do Espírito, mas eu sou servo. Eu estou ali para servir, não para ser servido. Aí entra em outro ponto que parece que Deus tem uma fórmula mágica. Se eu seguir esse passo a passo, Deus tem uma pilha que coloca atrás dele, que é chamada muitas vezes de oferta de sacrifício, ou de jejum de Daniel, ou de ida no monte. Eu vou colocar essa pilha atrás dele, vou apertar o botão e vai aparecer o milagre. Só que não funciona assim, porque é tudo de graça e pela graça. Porque nós não merecemos nada. Tudo que ele nos dá é consequência da vontade soberana dele. Então, o que a gente não consegue entender hoje é que nós não temos que nos moldar, nós não temos que procurar um Deus que se amolde aos nossos parâmetros. Porque Deus é tão grande que ele não vai caber dentro dos nossos parâmetros. Por isso que quando a gente começa a desenhar Deus de diferentes formas, de diferentes interpretações, tem o que tem hoje. Diversas igrejas pregando deuses diferentes, dizendo que é o mesmo Deus. Porque no final das contas, essas pessoas estão procurando um Deus que atenda às suas vaidades. E não procurando moldar o seu eu para seguir um Deus que rege. Sabe? E aí a gente se torna vítima dos nossos próprios conceitos. Porque em todo lugar que eu for, eu vou encontrar um problema. Porque a igreja é feita de homens. Então todo lugar vai ter um problema. Todo lugar vai ter alguém que eu não gosto. Todo lugar vão falar em algum momento alguma coisa que vai me conflitar. Alguma coisa que eu não vou gostar. E aí eu vou querer sair para outro lugar. Aí aquele problema, eu vou encontrar outro tipo de problema em outro lugar que eu for. Então agora, isso nunca vai resolver. Me fala, seguindo essa lógica que você construiu para gente, vale dizer então que por estar tão, vamos dizer assim, fácil o acesso a Deus, e somente seguir essa vida de relacionamento com Ele, sabe, intimidade com ele, se torna, na verdade, um sacrifício, porque a gente pode ver, nas igrejas geralmente vem, sacrifício, não sei o quê, tipo, sempre você tem que fazer um sacrifício, e nunca vi um sacrifício de intimidade. Cara, quando você tem intimidade, não tem sacrifício. Quando você quer ter uma intimidade com seu pai, você vai lá e fala, e ok, não tem essa parada. Exato. É sobre isso, então, que não, tipo assim, porque o acesso tá aí.
você tem tudo a sua vontade, né? Você pode falar com Deus quando você quiser. Lógico, não é assim, Deus e pá, mas só que você, no decorrer, quanto mais intimidade durante mais tempo, mais, vamos dizer assim, mais próximo você fica de Deus e mais alto você ouve a voz dele. E você ia assim, falar que mais alvo do que a neve você ia se tornar, né? Quase soltou. Olha, não pode não. Mas olha só que paradoxo sensacional. No primeiro momento, parece um sacrifício que a gente vai fazer. Porque você vai deixar de fazer coisas teoricamente prazerosas, que te trazem um prazer momentâneo, em troca de algo que é incerto, sabe? Seguir a Deus é algo incerto. É incerto. Você só tem certeza do resultado final se você conseguir permanecer firme até o fim. Só. A caminhada é incerta. E aí a gente para num ponto que, se é incerto, eu vou ter que fazer um pseudo-sacrifício de coisas que me dão prazer para seguir algo que é incerto. Parece um sacrifício, mas tem algo, cara, que é uma frase linda, mas é absolutamente difícil de se explicar. Que é uma coisa chamada a paz que excede todo entendimento. Cara, isso já parou para pensar na paz que excede todo entendimento? Isso é algo que Deus nos dá quando nós começamos a segui-lo de forma sincera, de coração sincero, que é algo que a gente não consegue explicar. Parece um sacrifício quando você larga aquelas coisas, mas o tamanho do benefício é tão grande que excede todo entendimento, que é impossível de se explicar esse resultado que é largar tudo aquilo. Então, no primeiro momento parece que é um sacrifício, mas não é um sacrifício. Você deixou algo bom para algo que é tão bom que somos incapazes de decifrar, incapazes de explicar o tamanho dessa paz. E como? Isso é sensacional. Mas se eu não estou conseguindo fazer isso, em quem eu ponho a culpa? Em você mesmo. Mas por quê? Mas eu não posso ser um... mas eu não estou conseguindo ter a intimidade que você tem com Deus. Então, não existe fórmula mágica. Uhum. Não existe fórmula mágica. O que a palavra de Deus nos orienta é: entra no teu quarto, fecha a porta, e aquilo que você buscar no secreto, ele te recompensará em público. Mas eu até tenho um vídeo sobre isso, que a gente pensa que o entrar no quarto e fechar a porta é físico. Você separar um canto na sua casa, ou entrar no seu quarto e fechar a porta, e ajoelhar e orar a Deus dentro daquele quarto com a porta fechada. Mas não é isso. Não é isso. Porque quarto, veja bem, quando vai uma visita na sua casa, você não recebe ela no seu quarto, certo? Uhum. Você recebe ela na sala, às vezes ali na cozinha, para comer alguma coisa e tal. Poucas pessoas têm acesso ao seu quarto. Muitas vezes, só você e sua esposa e seus filhos. Mas o quarto, que a palavra de Deus diz, é a intimidade. É um lugar que só você tem acesso. Você entrar num lugar que só você e Deus têm acesso. E quando ele diz entrar no quarto e fechar a porta, é porque é pela porta que entram as coisas. Então você tem que acessar um lugar que só você e Deus conhecem e trancar as portas de coisas externas que podem entrar. Você trancar a porta do seu WhatsApp, que você continua naquele grupo que fica mandando coisas que não são legais. Você fechar a porta da sua internet, que você abre o navegador oculto ali para entrar em sites que não são legais. É você fechar a porta daquela conversa promíscua que você tem com uma pessoa que não é legal. É você fechar a porta daquelas amizades
que não estão caminhando junto com você para o mesmo objetivo. São essas portas que a gente tem que fechar. Porque mesmo você, por exemplo, você aceitando Jesus hoje, você fala, putz, hoje é o dia, resolvi seguir a Cristo e seguir todos os ensinamentos que Ele me dá, e ponto. Amanhã, você vai continuar no mesmo trabalho, você vai continuar na mesma escola, você vai continuar na mesma faculdade, no mesmo hall de pessoas. Então, muitas coisas vão te lembrar aquele Marco do passado, aquele Moisés do passado, que você vai ter vontade de ir. Sabe de uma coisa? No deserto, quando Jesus estava no jejum de 40 dias no deserto, o inimigo se apresentou para ele. E a primeira coisa que ele ofereceu para Jesus, que ele desafiou a Jesus, era: por que você não pega essas pedras e transforma elas em pão e come delas? Porque a primeira coisa que a gente vai sentir no deserto é fome. Primeira coisa que a gente vai sentir quando resolver seguir os caminhos do Senhor é fome daquilo que nos alimentava lá atrás. E se a gente decidir transformar aquela pedra em pão e comer, o gosto é de pão, o sabor ali, a sensação é de pão, mas quando entrar é pedra. E muitas pessoas hoje, do nosso meio gospel, artistas como Priscila Alcântara, Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves e muitos outros, estão transformando essa pedra, essa oferta, em pão e comendo. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, cara. E esse inimigo de Deus não significa que eu vou criar inimizades com eles e largar eles de mão e só viver com o pessoal da igreja. Não, são os princípios. Os princípios do mundo são inimigos dos princípios de Deus. E a partir do momento que você abraça os princípios do mundo para ser aceito em certas rodas, você aceitou a oferta que o diabo te trouxe. O diabo te trouxe, olha, essa pedra aqui com gosto de fama, com gosto de dinheiro, com gosto de aceitação, com gosto de like no Instagram aqui, ó. Tá aqui essa pedra para você. Você tem talento. Transforma ela em pão e come. O cara come, transforma, larga as ideologias cristãs que ele tem desde sempre, larga em prol de um like, em prol de uma aceitação em um certo segmento político que vai frontalmente contrário aos seus princípios. Então, hoje a gente está aceitando isso. E eu acho isso tão óbvio e tão pouco observado que me assusta. Sim, eu vou um pouco mais a fundo, porque o que acontece? Enquanto eles estavam em ascensão no meio gospel, era, vamos dizer, o vice-deus, né? Todos eles. Todos eles você pode ver. O Kleber Lucas lá atrás, ele foi um ícone mesmo. Leonardo Gonçalves, um pensador. Literalmente, todas as músicas deles marcaram gerações. Mas Sim. só que eles começaram a entender que eles poderiam... Eu vejo eles meio como se fosse Babel, né? Eles estão naquela torre lá e, ok, agora é só eu posso chegar acima dos céus. E aí depois, quando eles começaram, eles ousaram pensamento luciferiano, já para começar. Sim. Quando eles começaram com esse pensamento, Deus falou assim: opa, peraí, eu não divido minha glória com ninguém. E eles começaram a cair Eu tive o prazer de assistir o Leonardo Gonçalves no hype dele, e depois de um tempo, ele fazendo um show, teve que parar por causa da voz, já tava mais ou menos, teve que fazer uma pausa. Aí eu falei, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí quando eles ousaram a pensar, e Deus tirou um pouco da glória. E aí eles insistiram, pensando que poderiam, né? Marco, e eu volto no mesmo versículo de Sansão, cara. Eles ainda estão com muita força ainda.
Eles ainda estão com muita força. Sim. Mas eles estão entregando para Dalila, ao pouco, os seus segredos. Daqui a pouco, ele vai querer usar aquela força que ele tinha, e aí eu vou falar o versículo. E percebeu que o Espírito já não habitava mais nele. Não, mas é justamente isso. É porque quando eles já perceberam que o Espírito não habita mais neles. Porém, eles estão procurando agora literaturas que validem o comportamento. Exato. É a situação do Kleber. O Kleber Lucas começou a ser escanteado, começou a ser ministrado, eu prefiro essa palavra, começou a ser ministrado, quando ele começou a trocar de casamento, cara. Como assim? O cara é pastor de uma igreja. A gente sabe que existem muitas coisas dessas aqui no baixo clero, tá? Existe muito pastor safado que sai com... Pô, tem todo lugar. Assim, mas ele... Mas só que eu gosto realmente de abrir agora para geral. Escrachar. Isso daí não é só uma prática fundamental dos evangélicos. Isso é na macumba, todo lugar. Isso é na igreja católica. Mas só que o que está acontecendo é igual eu vejo Brasil e Estados Unidos. Você não vê um americano falando mal do Brasil, dos Estados Unidos. Sempre são bons e tal. Mas só que o brasileiro tem a capacidade de falar mal do Brasil. E eu fico assim, o quê? Hã? E aí é a mesma coisa. Você não vê o macumbeiro falando de outro macumbeiro. Você não vê um católico falando de outro católico. Mas você vê a igreja de Deus simplesmente sendo usado... Se matando. Exatamente. Aqui, ó, eu separei até um texto que é Dividir para Conquistar, que foi de Júlio César. Mano, cara, é isso que tá acontecendo. Tá colocando vários... tem igreja hétero, tem a igreja homoafetiva. Daqui a pouco vai voltar na América Antiga, que vai ter igreja para negros e para brancos. É um retrocesso, velho, sem tamanho. Entende? Mas só que isso é tudo busca, igual eu estava falando, que agora não é questão do reino, não é para as pessoas terem o acesso, é simplesmente para ele voltar à posição que ele tinha antes. Quando eu fui fazer uma leitura rápida aqui no Wikipédia dele, aí eu vi mestrado e doutorado em História. Aí eu falei, tá explicado. Porque se você quer desviar, você vai fazer história. Essa que é a verdade. Porque, infelizmente, nossas faculdades estão ideologicamente corrompidas. Isso daí totalmente. É marxista total, cara. Quando você vê uma pessoa falando muito sobre ideologia sem veracidade, simplesmente superficial, você começa a analisar, peraí, qual é a situação? Entendeu? Você começa a analisar, peraí, qual é? Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. O meu medo é que o progressismo como um todo, desde Nietzsche, passando por Michel Foucault, toda essa galera, o progressismo em si, Karl Marx, principalmente, eles têm uma filosofia anti-religião. Ponto. Isso é princípio geral do socialismo, comunismo, todas essas ideologias mais progressistas. Eles são anti-religião, porque a religião, ao ver deles, é o ópio do povo. É aquilo que inebria o povo, que deixa o povo extasiado. Então, eles não podem perder a consciência por conta de uma religião. Né? Deixa eu fazer E com o worship agora ficou mais fácil, né? Só meter o pad. Exato. Eu tinha que falar. Exatamente. Tinha que fazer essa. Mano, e assim, o que me assusta são... Porque tem um movimento aqui em São Paulo chamado cristãos de esquerda, alguma coisa assim, cristãos socialistas, alguma coisa assim, cara.
Eu não estou falando que todo cristão tem que ser de direita, até porque eu acho que existem pontos e falhas em ambos os lados. Isso acho para que mim cristão até... tem que ser cristão. Acabou. Exatamente, Não exatamente. tem Acabou. nada nenhum. E lutar pelos seus princípios. Ponto. Acabou. Agora, o que me pega é que o princípio ideológico da esquerda, ele é conflitante na raiz. Ele é conflitante com a teologia cristã na raiz. Então, não tem como eu conversar sobre o ponto final da linha com o socialismo, sendo que o início já é conflitante. Porque a gente pode ter pautas em comum, como auxílio aos pobres, como os mais vulneráveis ter igualdade de oportunidades com os mais abastados. A gente pode conversar e ter pautas semelhantes. No entanto, eu não posso sentar na mesma cadeira que eles, porque o princípio deles vai contra o que eu tenho de princípio de vida, que é o princípio cristão. E eles, o princípio não existe religião, porque religião tira a consciência do povo. Mas é uma coisa que eu vejo, que é o seguinte, tem que ter a religião, ok, eu sou muito essas pautas de direita e esquerda, tal, mas vamos pensar aqui 2 minutos comigo. Se você vai pelo princípio judaico-bíblico, você tem que ajudar o pobre. Você tem que ajudar a viúva. A viúva. Você tem que ajudar o necessitado. Mano, precisa mais de alguma coisa? Não, porque assim, aí as pessoas ficam assim, não, mas aí agora você tem que abrir subdivisões. Não, na verdade, você não tem que abrir subgrupos. Na verdade, você vê dentro desses grupos qual que você se encaixa e vai lá, acabou. Agora, tipo assim, não, tipo no meu caso, tipo tem que ser negro, periférico, que está dando escola pública, e tem que ter uma cartilha. Não faz sentido isso, entende? Não, peraí, mas hoje, não, tem que dividir comigo que eu assisti uma coisa que foi ridícula. O cara tem 2 casas, ele é opressor porque ele tá alugando para uma outra pessoa. Não tem sentido, o cara trabalhou. Pô, Exato. Você vai lá, vai atrás, conquista o seu. Eu não posso exigir que o outro que fez todo o esforço, só porque eu sou bonzinho, ele tem que dividir comigo. Não, eu tenho que fazer por mim e eu tenho que desenvolver técnicas para eu avançar. Então, a Bíblia já ensina essas questões sociais. Só que hoje você quer ficar bem com todo mundo. Você quer ficar bonitinho. Você quer, igual você falou mesmo, quer ganhar like, você quer ganhar seguidor. Você não quer sair do hype. E para isso você faz concessões com seus princípios, com seus valores. Você transforma a pedra em pão. Exatamente. E aí isso não, né, de nenhuma forma legal, né? E, brother, se a gente for aqui, cara, vai longe, porque eu tô gostando muito dessa conversa. Eu preciso ir para as minhas considerações finais, porque tem a princesa desse lar que está exigindo o comparecimento da minha Aí pessoa. justificável. Exatamente. E a rainha já deve estar agoniada, né? Já intimou. Exatamente. Mas, assim, é um assunto bem extenso, bem abrangente, mas para concluir, eu vejo que a Bíblia ela não precisa de uma atualização como alguns ousaram, entendeu? Porque... E esse que falou de atualização falou cada bobagem, cara. Nossa. Fez relações sexuais de Cristo com a mulher do tanque. Mas, enfim, sério. Exatamente. É uma questão que eu entendo o seguinte. A Bíblia ela é tão perfeita, se você quiser justificar qualquer coisa, até um crime, lá tá. Entende?
Porque, Caim matou Abel, por que eu não vou matar? Sansão matou meio mundo aí. Exatamente. Aí não, não, porque a Bíblia é 2000 anos, mas só que você tem que entender o contexto que foi contado aquela história, enfim. Existe, é mais abrangente do que isso. Mas Com uma certeza. coisa que eu tiro dessa nossa conversa, né? Que vitimismo, seja em qualquer área da nossa vida, não vai levar a nada. E muito menos reduzir a Deus as minhas necessidades. Entende? Isso daí, Exatamente. não faz o maior sentido. Ao invés Jesus deixou um mandamento para Paulo, né? Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, na verdade, não é que Deus tem que nos imitar e caber dentro da nossa caixinha, e sim nós sair da nossa limitação e buscar pelo menos um pouquinho como ele foi e como ele é. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Assina embaixo. Obrigado, Moisés, por você dedicar esse seu tempo, muito valioso. Obrigado, Su, por liberar. Eu sei que estava dificultando, o jogador é caro. Muito obrigado mesmo, que nós podemos ter mais momentos assim, né? Muito bom. Dessa conversa aqui, eu acredito que ambos sairemos grandes, né? Porque aqui minha cabeça tá assim, ó, cara. Isso é bom, isso é bom. Porque no decorrer da vida, como vocês disseram, né? Lá atrás, nós não tivemos oportunidade de trazer pessoas no nível, né? Nível de consciência que nós temos hoje. E amanhã a gente vai acessar novas pessoas. E o ciclo vai se atualizando, né? E obrigado. E que seja sempre para frente e para cima. E é para sempre, para frente e para cima. Meu amor, muito obrigado por aguentar aí 2 horas aí de live com as crianças. Ela é minha parceirona. Moisés, faça as suas considerações aí. Não, só agradecer você, Marco, por esse espaço. É sempre bom que nós criemos espaços, porque a nossa dificuldade antigamente, nas igrejas que nós somos criados, nas comunidades que nós somos criados, era a falta de espaço, a falta de questionamento, a falta de respostas. E a falta de acesso à possibilidade de conseguir essas respostas de uma maneira saudável, né? Então, claro que a gente sempre vai buscar explodir a cabeça de todo mundo com informação e ter nossas mentes também explodidas com mais informação que a gente puder alcançar. Porque eu acredito que a única coisa que a gente leva dessa vida é justamente a informação que a gente adquire no decorrer dela, né? Então, espero que a gente possa repetir isso mais vezes, com cada vez mais informação para compartilhar e receber. Que sejamos pequenas esponjas aí de conhecimento para absorver tudo que vem. Exatamente. Eu criei um novo conceito para mim, né? Que, igual você compartilhou nas comunidades que nós vivíamos, geralmente era ou tocando ou no banco assistindo sempre as pessoas, né? Começava a pregar, você ia para fora, porque eu sei, eu lembro disso. Exatamente. Junto com você, tá? Ai. Mas aí o que acontece? Hoje a gente tem esse ambiente que a gente cria, né? De troca de ideias, a gente começa a conversar assuntos que às vezes dentro do contexto religioso, às vezes é meio espinhoso, mas é saudável, porque durante muito tempo eu aprendi tudo que não podia, mas nunca me ensinaram o que podia. E hoje eu tenho essa oportunidade de conversar com muitas pessoas e graças a Deus você é uma delas. E vamos aí para cima mesmo. Também quero agradecer aí a galera que ficou firme. Algumas pessoas 2 horas é muita coisa, né? Mas muita coisa. Eu tô vendo aí Felipe, a Josi. Tem uma galerinha aí que já passou aí também. Vou deixar registrado aqui. Todos que passaram nessa live aí, muito obrigado. Tá bom? Então. Obrigado, Marcão.
Manda aí no meu Instagram o arroba do seu podcast, os negócios, porque eu vou colocar na bio aqui. Beleza? Vou mandar lá. Obrigado, Marcão. Um grande abraço. Tchau, tchau.